Quando um grupo de pessoas armadas entra em um prédio e começa a vasculhar tudo ao redor, um deles percebe um movimento. Na mesma hora, levantam as armas e ligam as lanternas. O feixe de luz revela uma criança pequena, coberta de cicatrizes por todo o corpo. Ele tenta fugir desesperado, mas é capturado rapidinho com uma rede. Algum tempo depois, o garoto abre os olhos e percebe que está deitado numa cama. Uma luz do sol forte invade o quarto, quase cegando ele. O lugar é um abrigo infantil. Enquanto ele tenta se sentar devagar, tudo parece estranho. O chão lisinho, as roupas limpas e comida chegando certinho no horário. Vida de luxo para ele, basicamente. O garoto passa a maior parte do tempo sozinho num morro, evitando todo mundo. Um dia, um grupo de crianças encontra ele lá e tenta chamar para brincar, mas em vez disso, ele se agacha igual um bicho selvagem e começa a gritar, espantando todo mundo. Do nada, uma borboleta passa voando perto dele, e ele fica completamente hipnotizado brincando com ela. Uma mulher de cabelo vermelho observa tudo pela janela. Ela vira para uma garota perto dela e pergunta se o menino não sabe falar. A garota balança a cabeça e explica que ele só nunca aprendeu. Ela ainda comenta que a equipe de resgate acha que ele foi criado por animais. Quando ela chama ele de Mowgli, a outra garota fica tipo, é? A mulher de cabelo vermelho ri e diz que a galera de hoje provavelmente não pegaria essa referência mesmo, e que é de uma história que existia antes do garoto aparecer. De repente, um sino toca no telhado de uma casa. Todas as crianças se juntam ao redor de uma menina. O garoto, conhecido como Mori, observa curioso enquanto ela começa a distribuir cartas. De repente, ele ouve uma voz. Uma garotinha ruiva explica que aquilo são cartas de patrocinadores, pessoas que às vezes mandam presentes. Ela pergunta se ele tem um patrocinador, mas ele não responde nada. Mesmo assim, ela pega a mão dele e sai arrastando ele. Mais tarde, eles enterram ele na terra, sim, do nada, enquanto discutem se adultos são bons ou ruins. Segundo ela, metade é gente boa, metade não presta. Enquanto comem juntos, ela conta que uma criança ganhou um brinquedo gigante de um patrocinador e não parava de se gabar. Ela também comenta que o patrocinador da Lily comprou roupas para ela. Enquanto estudam, ela diz que o Joe já falou com um patrocinador dele uma vez, o que ela acha simplesmente nojento. Depois de um tempo, ela solta que não precisa de patrocinador nenhum, porque a mãe dela prometeu que ia voltar para buscá-la. Mais tarde, escondidos debaixo de uma mesa, ela se abre com ele. Ela diz que depois de dormir só 100 noites, a mãe vai voltar, e que 100 noites passam num instante. A voz dela fica mais suave. Ela só espera que a mãe volte logo. Enquanto ele escuta os medos e esperanças dela, ele olha para o céu noturno. As estrelas parecem piscar rápido, como se o tempo estivesse escapando. Um dia, alguém mostra para eles um brinquedo alienígena, dizendo que veio dos confins do espaço. Um professor reúne as crianças e diz como todos ali viraram amigos. Mas um garoto de óculos interrompe, falando, "Isso aí não é verdade não." Outra criança pergunta por que o professor mentiria. O garoto dá um sorrisinho e diz que adultos falam essas coisas porque acham que crianças são burras demais para entender a verdade. Para provar, ele tira um livro enorme. Quando perguntam de onde veio, ele admite que roubou da sala do diretor. Folheando o livro, ele começa a ler em voz alta, dizendo que muito tempo atrás, alienígenas chegaram na Terra. Os humanos lutaram usando uma arma superpoderosa chamada HK, mas os alienígenas simplesmente comeram a arma. Bem, no fim, os humanos não tiveram outra escolha a não ser se render. Uma criança franze a testa e pergunta por que eles comeriam uma arma. O garoto de óculos dá os ombros. Sei lá, estavam com fome. O sino da torre toca de novo. As crianças se juntam ao redor da garota que distribui cartas. Ela chama Mori e entrega uma carta para ele. Segurando a carta, ele fica analisando ela com cuidado. A garota diz que agora ele tem um patrocinador e pergunta se ele não está feliz. De repente, o barulho de um balde caindo chama a atenção dele. Mori olha e vê a garotinha ruiva parada ali, com os olhos cheios de lágrimas. Depois disso, ela fica chorando debaixo de uma mesa. Quando Mori se aproxima, ela manda ele ir embora. Então ele começa a andar de um lado para o outro. De repente, ela escuta um crack, olha e vê um biscoito quebrado no chão. E Mori ali perto, claramente nervoso. Ela pergunta se aquilo é tudo que ele tem de precioso. E pega o biscoito com cuidado. Escondendo o rosto, ela admite que, na verdade, as 100 noites já passaram faz tempo. Mas a mãe dela ainda acha que ela nem sabe contar até 100. Lágrimas escorrem quando ela diz que agora está sozinha.
De repente, Mori encosta nas costas dela. Confusa, ela se vira e logo dá um sorrisinho. Ela tira o biscoito e pergunta se pode comer mesmo, deixando Mori meio tenso. Aí, ela começa a balançar o biscoito na frente dele enquanto ele quase baba olhando. E os dois começam a rir juntos, brincando ali debaixo da mesa. É nesse momento que ela percebe que ele não sabe ler. Pegando a carta dele, vê que só tá escrito Olá. Confusa, vira a carta de cabeça para baixo para ver se tem mais coisa. Bem nessa hora, Mori percebe algo caindo. Era uma flor azul cristalizada, linda demais. Ele fica completamente impressionado. Mais tarde à noite, ele segura aquela mesma flor enquanto as outras crianças dormem. Ele aproxima do nariz e sente o cheiro, totalmente hipnotizado. Logo depois, pega no sono tranquilamente. O sino da torre toca de novo. Uma garota chama Mori animada, mostrando outra carta. Enquanto isso, a mulher de cabelo vermelho entrega vários presentes para ele, comentando como ele é sortudo. Quando os amigos chegam, ficam chocados ao ver Mori sentado no meio de uma montanha de presentes. A garota ruiva começa a ler a carta dele, mas ela é escrita com palavras bem simples e com uma letra toda torta. Enquanto isso, os outros ficam fuçando os presentes. Tem uma boneca que fala e um conjunto de lápis de cor. Eles começam a se perguntar quem é essa pessoa e por que está sendo tão generosa. Talvez seja alguém muito rico, ou talvez tenha alguma intenção escondida. Os lápis de cor brilhantes chamam ainda mais a atenção de Mori, tanto que ele quase tenta comer um deles. Os outros param ele na hora, e quando a garota ruiva mostra como usar, a mente dele explode, tipo, meu Deus, é pra isso? E assim, o tempo vai passando. O clima esquenta, então as crianças ajudam com a lavanderia, arregaçam as calças e começam a lavar roupa com os pezinhos. Alguns até transformam isso num jogo. A garota ruiva fica tipo, qual a graça disso? Enquanto isso, Mori pisa nas roupas e várias bolinhas coloridas aparecem, deixando ele todo animado, até que ele escorrega e cai direto no balde. Alguém chama a garota ruiva, justo quando ela estava avisando Mori para não pisar forte. Antes que ela reagisse, alguém chama o nome dela. Ela se vira confusa e vê uma mulher correndo na direção dela, chamando Radina! Cheia de emoção, ela corre também, derrubando o balde no processo. Quando chega perto, abraça a mãe e grita, Mãe! Enquanto Radina abraça a mãe na frente de todos os órfãos, Mori fica parado, completamente em choque. No dia seguinte, os olhos dela estão inchados de tanto chorar. Ela diz para Mori se cuidar e avisa para ele não comer rápido demais senão vai passar mal. Depois, entrega os sapatos dela e uma bolsinha para ele, pedindo para ele parar de andar descalço. De repente, ela começa a chorar de novo. Fica até mais fofa, sim, impossível não notar. E abraça ele com força. Entre lágrimas, diz que ele precisa ser feliz. Mori sorri e abraça ela de volta. Depois de um tempo, Radina vai embora com a mãe, se despedindo das outras crianças. Mori só observa em silêncio. Então, sem dizer nada, volta pro morro de sempre. Mesmo com o vazio deixado pela amiga, ele não se sente sozinho, porque as cartas e os presentes daquela pessoa ainda estão com ele. O manto é macio e quentinho como luz do sol. Os lápis de cor e a boneca trazem alegria, e as cartas têm um cheiro suave de flores silvestres. Enquanto ele sente o cheiro, memórias começam a surgir. Ele lembra de quando os amigos tentavam adivinhar quem mandava aquilo. E então, o rosto feliz da Radina aparece na mente dele. Mori começa a pensar, será que essa pessoa é a minha mãe? Ele junta suas coisas e coloca tudo na bolsa que a amiga deu. Olha para trás uma última vez e se despede do orfanato. Dando os primeiros passos, ele vê uma ferrovia à frente e começa a seguir os trilhos, indo por um caminho completamente desconhecido para encontrar a mãe. Perto dali, um grupo de vacas estava descansando. Uma delas chega perto de um monte de capim seco e lambe Mori com aquela língua gigante, acordando ele. Ele limpa o cabelo com as mãozinhas e percebe que está dentro de um trem olhando pela porta, sem nem saber que entrou ali sem pensar duas vezes. E que aquele trem já estava levando ele numa longa jornada para reencontrar a mãe. Mori desce no chão, se despedindo do trem parado. Ele ficou olhando para frente por um tempo, antes de se aventurar sozinho pelo deserto imenso. Não tinha nada além de areia infinita e umas pedras perdidas aqui e ali. De repente, um tremor vindo de longe faz o chão vibrar. Confuso, Mori se vira. Lá no horizonte, uma nuvem de poeira começa a subir. Algumas figuras se aproximavam. Eram alienígenas humanoides, vindo na direção dele em motos, todos armados. Um medo absurdo toma conta dele. Ele tenta fugir, mas já era tarde. Eles cercam ele por todos os lados. Lá de cima de um penhasco, uma figura observa tudo.
Pele vermelha, cabelo branco, jaqueta preta, claramente alguém que não tá pra brincadeira. Os alienígenas começam a discutir se aquilo ali é realmente um humano, comentando como Maury se agachou igual um animal. Eles ficam tipo, isso aí é humano mesmo? Por que é tão pequeno? Um deles até pergunta se ainda dá pra vender ele, o que só deixa o Maury mais nervoso ainda. Outro alien chega mais perto e fala que podia dar só uma mordidinha, dizendo que ele é tão pequeno que ninguém ia nem perceber se faltasse uma perna. Enquanto isso, alguém se aproxima por trás. Do nada, outro alien joga o primeiro no chão com tudo e pergunta quem deu permissão para ele mexer no produto assim. O outro pede desculpa na hora, chamando ele de chefe. O chefe olha para o Maury e solta. Isso aí nem chega no fígado. Mas aí ele para, como se tivesse percebido alguma coisa. Do nada, a cabeça de um dos alienígenas explode. Todo mundo congela. Era um tiro. Alguém estava chegando. Um alien com vários olhos e 2 chifres aparece montado numa moto estilosa e intimidadora. A moto ainda tinha 2 metralhadoras acopladas. Leve, né? O chefe chama ele de Ryder e manda os outros não entrarem em pânico. É só um cara. Então eles começam a atirar, mas o Ryder acelera e desvia de tudo como se fosse fácil. O chefe fica puto e avança com tudo, preparando um golpe. Ryder acelera no limite e BUM! Uma explosão gigante. Quando a poeira baixa, não tem nada debaixo da mão do chefe. O cara fica sem entender nada. De repente, Ryder surge de cima, no meio da poeira. A arma dele começa a carregar com uma energia verde, e ele dispara um raio de plasma absurdo. O chão literalmente racha. Maury protege os olhos por causa da poeira. Ryder freia a moto deslizando. Do lado dele, um cratera gigante no chão. Ele começa a discutir com alguém, provavelmente a sua IA, e então olha para trás, encarando o Maury. Com todos aqueles olhos, ele fica tipo, que coisa é essa? Maury encara de volta, bravo. Ryder chama Annie. Uma pequena IA sai das costas dele, escaneia o Maury e fala, é um bebê humano. Do nada, Ryder sorri. E aí, baixinho? O que só deixa o Maury mais confuso ainda. Ele fala para não se preocupar. Agora que ele chegou, tá tudo certo. Apresenta a Annie como uma amiga dele e manda um papo confiante. Esse aqui vai te levar para casa. O Maury inocente acredita, gente. Ele manda o Maury seguir ele, mas já tá pensando no que fazer. Ele reflete que comer humanos não é ilegal, mas socialmente é meio feio. Mesmo assim, esse aí nem vale a pena comer. Pouca carne, talvez rendesse uns 300 no máximo. Não é ruim, mas também não é lá a grande coisa. Ele cogita vender vivo. Talvez alguém excêntrico queira como pet. Depois repara que apesar da aparência toda acabada, as roupas do Maury são até boas, e pensa em leiloar ele. Só que ele vê um símbolo nas costas do manto do Maury. Baixinho, peraí. Ele se aproxima para olhar melhor, e quando vê, trava, em choque. Logo depois começa a rir. Já era. Ele volta pro Maury e pede desculpa, falando que estava distraído. Sobe na moto e solta. Você consegue se virar sozinho. E vai embora. Olhando para trás depois, não tem ninguém. Ele pensa naquele símbolo e percebe que quase acabou com a própria vida agora há pouco. Annie zoa ele dizendo que ele arregou. Ryder fica irritado. Cala a boca. Ele comenta que a garganta tá seca e alguém entrega uma garrafa de água para ele. Ele agradece distraído, mas quando vai beber, trava. Olha para baixo, é o Maury segurando a garrafa. Ryder começa a gritar com ele, tentando empurrá-lo da moto. Mas, do nada, uma pedrinha aparece no caminho. Sim, do nada mesmo. E os dois são arremessados longe. Um tempo depois, Ryder acorda com dor, segurando a cabeça. Ele percebe que tem algo enrolado nele. Quando pega, são cartas. De repente, Maury aparece na frente dele, com os olhos arregalados. Ryder quase morre do susto. Annie aparece animada. Finalmente acordou. Ela explica que ficaram preocupados com a temperatura dele. Então alguém cobriu ele com coisas e fez uma fogueira. Ryder, ainda meio em choque, agradece. Annie diz que ele precisa se hidratar. Ele vai beber água. Maury sai correndo e volta com uma garrafa. Mas uma pedra sorridente aparece no caminho. Clec! E ele joga toda a água na cara do Ryder. Ryder fica completamente encharcado. Maury entra em desespero e começa a procurar algo na bolsa. Ryder observa ele, organizando as coisas calmamente, e então percebe o símbolo de novo. Tudo começa a fazer sentido. Aquele símbolo é o PET, um dos 7 dedos do começo e do fim do universo. Só o dono, ou quem ele permite, pode usar aquilo.
Ameaçar alguém com esse símbolo é basicamente pedir para morrer. Ryder automaticamente fica tenso, até leva a mão no pescoço. Mas então ele pensa, um humano meio lerdo com esse símbolo em tudo, papel caro nas cartas e mensagens cheias de carinho, isso só pode significar uma coisa. Se ele entregar esse garoto, vai ganhar uma recompensa absurda. Annie avisa que a bateria está acabando. Ryder manda o Maury descansar e a moto começa a desaparecer. Ele olha o deserto, memorizando o caminho. Enquanto caminham, um lagarto observa eles. Ryder comenta, alguém como eu, Salvador, raro nesse mundo. Ego lá em cima. Mais tarde, o lagarto encontra o parceiro. Enquanto isso, a família dele tá lá de luto, gente. E o Ryder e o Maury ainda perdidos no deserto. Ryder tenta falar com o Maury, mas percebe que ele tá distraído olhando algo longe. Ele se irrita. Tá me ignorando agora? Mas o Maury tá comendo um inseto estranho. Nossa! Ryder entra em choque e corre para fazer ele cuspir. Quando consegue, respira aliviado. Ia brigar de novo, mas o Maury já olha para outro lado. Ryder segura o rosto dele e vira, explicando, se as pernas forem azuladas assim, pode ser venenoso. Se a raiz for inchada ou ficar azul quando ameaçada, é venenoso com certeza. Pergunta se entendeu. Maury faz que sim. Ryder pensa, agora vai dar tudo certo. Vira as costas e dá de cara com o Maury desmontando um tubo da moto. Ele surta de novo. Depois o Maury mexe num cacto perigoso. Depois fica preso num pântano. Ryder lava ele e briga de novo. Até que cai no chão, completamente exausto, repensando todas as escolhas de vida. Deitado ali, ele olha para o Maury, que está desenhando. Ryder rasteja até ele para ver que desenho é. Maury fala alguma coisa e mostra o desenho. Ryder não entende nada, mas vê uma caixinha com Maury escrito. Esse é o teu nome? Ele aponta para um personagem de jaqueta preta. Isso aqui é o quê? Maury aponta para a cara dele. Ryder fica, hã? Ele olha o desenho por um tempão. Era a primeira vez que alguém desenhava ele. Annie zoa ele. Tá felizinho, hein? Ryder nega na hora. Annie olha o desenho e diz que o círculo achatado deve ser ela. Dou nota 50. Ryder dá um sorrisinho e fala, faz eu mais bonito aí? E assim a noite passa. No dia seguinte, com o sol nascendo, Ryder está num penhasco vendo a direção. Passando a próxima colina, chegamos. Mas aí vê o Maury saindo correndo. Ei, se não voltar eu te largo aqui. Mas para, vendo o Maury com uma criatura estranha. Isso é um bicho selvagem? De repente o chão treme e outro igual aparece, protegendo o menor. Coloca uma mão em chamas no ombro do Maury, o corpo inteiro pegando fogo. Ryder entra em alerta total. Aponta a arma e atira. A criatura maior protege a menor. Ryder corre até o Maury. Quando chega, o desespero bate. As chamas aumentam e ele pensa, Maury vai virar cinzas, sem deixar nem rastro. Mas naquele exato momento, o manto do Maury começa a se agitar, e diante dos olhos chocados do Ryder e da Annie, ele vai apagando as chamas uma por uma, tipo um véu mágico. Debaixo do manto tem um vazio negro, e conforme o fogo some, o Maury simplesmente desmaia. Os dois ficam ali, em choque, completamente assustados com aquele poder. Preocupado, Ryder se ajoelha ao lado do Maury e começa a examiná-lo com cuidado, mas quase cai para trás de susto. Irritado, ele olha para trás, aponta a arma para a criatura e começa a gritar. A criatura se move para proteger a menorzinha e rebate, discutindo. Só que Ryder não entende nada do que ela está dizendo. Já sem paciência, ele pergunta se a criatura está só fingindo ser a vítima. A criatura fica nervosa quando Ryder pergunta se o filhote dela é o único ali, e grita que o Maury quase virou churrasco. Enquanto eles discutem, alguma coisa começa a se aproximar silenciosamente. O chão começa a tremer de novo, e a Annie avisa desesperada que tem algo vindo de baixo. Do nada, um alienígena gigante, tipo uma minhoca colossal, surge, ficando enorme na frente do Ryder e do Maury enquanto rodeia eles. Ryder percebe na hora, é um adulto. O primeiro pensamento dele é, preciso mandar o Maury embora daqui agora. A Annie avisa que a criatura está chegando cada vez mais perto, mas aí, para surpresa total do Ryder, o bicho gigante dá uma leve cabeçada no menorzinho que estava discutindo com ele. E aí, os dois abaixam a cabeça em sinal de desculpa. Ryder fica completamente bugado com isso. Ele grita que não vai deixar barato assim tão fácil, mas para confundir ainda mais a cabeça dele, a criaturinha se aproxima do Maury e oferece uma pedra brilhante. Hipnotizado, o Maury imediatamente abre a mochila todo animado e tira uma pena para trocar.
Os olhos da criaturinha brilham, feliz da vida, e os dois começam a rodar brincando em volta de um Ryder totalmente perdido, tipo, o que tá acontecendo aqui? Depois disso, as criaturas vão embora nas costas da maior, e a pequena criaturinha amarela olha para trás felizinho pro Mor. Ryder também olha pro Mor, que tá agarrado no manto. Ele explica que o Mor sobreviveu por causa dele, que é um item mágico com proteção absurda e provavelmente ainda regula a temperatura. Ryder manda ele agradecer quem quer que tenha dado aquilo para ele. Todo feliz, o Mor começa a rodar em volta dele de novo. Depois que anoitece, os dois dormem no chão perto de uma fogueira. Enquanto encara o fogo, Ryder começa a pensar no que aconteceu com o Mor. Ele chama a Annie e manda ela mostrar os dados sobre humanos. Uma tela digital aparece na frente dele, e a Annie diz que aquilo é tudo que eles têm. Ryder franze a testa. A criança deve ter uma mãe. A Annie fica confusa. Ryder suspira e explica. Diferente deles, os humanos se reproduzem. Muito tempo atrás, quando os mestres da Terra foram para o espaço por um tempo e depois voltaram, várias novas formas de vida tinham surgido. Entre elas, uma criatura movida por ganância extrema e violência, os humanos. Eles chegaram ao ponto de acreditar que tudo, desde um simples pedaço de grama até outros humanos, pertencia a eles. Com o tempo, a população foi diminuindo, até desaparecer. Vendo como tudo terminou, Ryder assume que os mais fortes nem ligavam muito para os próprios filhos. Ele olha para o Mor dormindo tranquilamente, se aproxima e observa as mãozinhas pequenas dele. Sem perceber, o Mor segura o dedo do Ryder enquanto dorme e dá um sorrisinho fofo. Ryder fica completamente encantado. Ele cutuca a bochecha do Mor de brincadeira, e o Mor se vira, deixando o momento ainda mais adorável para ele. Enquanto isso, em outro lugar, alguém comenta que a floresta ao redor do abrigo está completamente fora dos sensores biológicos, e diz que é impossível terem deixado passar. Provavelmente é por causa do manto. Um alienígena de 4 olhos responde que vai encontrar aquilo custe o que custar. Enquanto isso, o Ryder continua lá brincando com o Mor,